Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam sempre convosco. Irmãos, reconheçamos as nossas faltas para mais dignamente participarmos nesta Eucaristia, em que, reunindo os impérios de todo o Conselho, nos encontramos todos aqui a celebrar a redenção que Jesus Cristo veio trazer à humanidade. Para mais dignamente celebrarmos esta Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor, oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Coelete. Vaidade das vaidades, diz Coelete. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quem trabalhou com sabedoria, ciência e êxito, tem de deixar tudo a outro que nada fez. Também isto é vaidade e grande desgraça. Mas então que aproveita o homem todo o seu trabalho e a ânsia com que se afadigou debaixo do sol? Na verdade, todos os seus dias são cheios de dores e os seus trabalhos cheios de cuidados e preocupações. E nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Vós reduzis o homem ao pó da terra e dizeis: voltai, filhos de Adão. 1000 anos a vossos olhos são como o dia de ontem que passou e como uma vigília da noite. Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Vós os arrebatais como um sonho, como a erva que de manhã reverdece. De manhã floresce e viceja, de tarde ela murcha e seca. Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Ensinai-nos a contar os nossos dias para chegarmos à sabedoria do coração. Voltai, Senhor,
Até quando? Tende piedade dos vossos servos. Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade, para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitaste com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos haveis de manifestar com ele na glória. Portanto, fazei morrer o que em vós é terreno: imoralidade, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é uma idolatria. Não mintais uns aos outros, vós que vos despojastes do homem velho com as suas ações e vos revestistes do homem novo, que para alcançar a verdadeira ciência se vai renovando à imagem do seu Criador. Aí não há grego ou judeu, circunciso ou incircunciso. O que há é Cristo, que é tudo e está em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: Insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Irmãos, nós encontramos nas leituras deste domingo referências explícitas ao uso dos bens. Na primeira leitura, Coelete, um sábio de Israel que viveu cerca de 200 anos antes de Jesus, ele, contemplando a realidade, vai dizer àqueles que o escutam: o mundo é tudo vaidades.
A palavra vaidade naquele tempo tem um significado diferente do nosso. Nós, quando dizemos de alguém que é uma pessoa vaidosa, é porque cuida muito da sua própria imagem, gosta de parecer bem. Naquele tempo, a palavra vaidade significa muito mais um sopro de vento, numa linguagem dos nossos dias, não vale nada, e é isto que Coelete quer dizer àqueles que o escutam. Todas as realidades da vida acabam por não valer nada, porque todos nós morremos, não levamos nada daquilo que produzimos ao longo da vida, fica tudo para outros, que muitas vezes nem sequer respeitam o legado que lhes foi dado. No Evangelho nós encontramos-nos com uma situação ligeiramente diferente. Naquele tempo era prática, e hoje em alguns países ainda existe esta prática, de os pais destinarem os bens da família apenas para um dos filhos. No caso, estava regulado, era para o primeiro filho, o primogênito. Este recebia tudo. Como é óbvio, sobretudo para a nossa cultura, em que os bens da família são repartidos por todos os filhos de forma igual, eles sentiam-se injustiçados. Ouvindo as palavras de Jesus, a sua pregação, alguém se lembrou de dizer: aqui está quem me pode fazer justiça. Por favor, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus não aceita este desafio. É a segunda vez, em 15 dias, nós reparamos nisto. A outra vez foi quando Marta foi ter com Jesus a dizer: não te importas que eu fique para aqui a trabalhar sozinha, enquanto minha irmã está aqui sentada aos teus pés a ouvir-te. Jesus também não interfere. Aproveita a ocasião para deixar outros ensinamentos bem mais profundos acerca daquele mesmo assunto. E reparai, ele começa por dizer àquela multidão que está ali à sua volta: guardai-vos de toda a avareza. Nós ouvimos na primeira leitura, a avareza leva à idolatria, idolatramos os bens. Portanto, cuidado. E Jesus acrescenta: a vida de um homem, de uma pessoa, não depende da abundância dos seus bens. Ele depois vai contar uma parábola muito simples que nós ouvimos. Um homem teve uma colheita excelente, fruto do bom tempo que teve, fruto da terra, fruto do trabalho que também teve, e perante aquela abundância de colheita, ele vai dizer: já sei o que é que vou fazer. Armazéns novos, guardar tudo isto bem guardado, porque tenho bens para a vida toda. E Jesus, no final da parábola, coloca Deus a dizer a este homem: insensato. Insensato porquê? Voltamos atrás na parábola para ver o que é que este homem fez de mal. E, irmãos, nada. Ele não fez nada de mal feito. Não é dito que ele roubou, que não pagou a quem trabalhou para ele, nada. Então o que é que ele fez para que Deus diga insensato? E nós percebemos. Ele não fala com ninguém, fala consigo mesmo. Minha alma, tens muitos bens para a vida inteira. Descansa, come, bebe, regala-te. Quem não gostaria de dizer isto na sua vida, durante a sua vida? Mas Deus vai dizer insensato, porque este homem nem sequer pensa em família, nem sequer pensa em quem o ajudou a produzir. Não pensa em ninguém, só pensa em si mesmo. Ele que é o centro do seu mundo. É por isso que Deus vai dizer insensato. Jesus depois apresenta a sua conclusão.
É isto que acontece a quem acumula os bens para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. E nós voltamos a fazer a pergunta: o que é isto? Ser rico aos olhos de Deus. E aqui nós muitas vezes pensamos mal. Mesmo na igreja. Nós temos ordens que se chamam mendicantes, que não têm nenhuns bens, renunciam a todos os bens. São Francisco, na sua vida, ele pedia para comer e quando lhe davam comida em excesso, ele ia à procura de ver quem é que podia ajudar a comer. Nós podíamos pensar, guarda para amanhã, em vez de voltares a pedir, guarda para amanhã. Não, ele procurava distribuir, porque logo a seguir ele pensava, se eu já tenho comida para amanhã, escuso pedir a Deus que me dê o alimento, o pão nosso de cada dia. Ele achava que isto era uma falta de fé, por isso ele tinha esse comportamento. E, portanto, na igreja houve e há quem renuncia a todos os bens. E na igreja há também quem queira ter muitos bens. E não podemos estar nem no lado, nem no outro comum dos cristãos. Porque renunciar totalmente aos bens, a não ser que seja por razões maiores, pode ser também desvalorizar a própria criação de Deus. Que Ele próprio, ao contemplar, disse, muito boa, e nos entregou a nós. Então, como é que nos podemos tornar ricos aos olhos de Deus? Irmãos, temos de voltar à Sagrada Escritura. Quando somos nós a imaginarmos a resposta, umas vezes podemos acertar, a maior parte das vezes erramos. Indo à Sagrada Escritura, Palavra de Deus, Palavra inspirada, nós podemos perceber melhor. E, irmãos, se dermos um salto ao final da Sagrada Escritura, a uma das cartas de São João, ele vai dizer acerca de Deus, porque nós vimos logo no início, Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. Vamos ver que definição é que São João dá de Deus. Deus é amor. É a definição curta e extremamente profunda. Deus é amor. Então, tornarmos-nos ricos aos olhos de Deus significa amarmos como Ele nos ama. Aprendermos a amar como Ele. E depois nós até percebemos por ensinamentos de Jesus que, sobretudo, o que importa é colocarmos ao serviço da pessoa humana. Ainda há poucos dias nós lemos o Evangelho do Bom Samaritano. Alguém perguntou a Jesus qual era o maior dos mandamentos e ele próprio, a pessoa que fez a pergunta, acabou por responder: amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Logo a seguir, ele, para procurar justificar a pergunta que tinha feito a Jesus, que era meia capciosa para ver se o deixava mal, ele diz: mas quem é o meu próximo? E Jesus dá uma resposta que nos deve pôr de sobreaviso. Ele conta uma história, uma parábola, e vai dizer: um homem passou na estrada, foi atacado por salteadores que o deixaram meio morto. Quem era aquele homem? Um homem. Jesus teve o cuidado de nem sequer dizer nome, nem raça. E ele diz, a pergunta certa não é quem é o meu próximo, é de quem é que eu sou próximo. De quem é que eu me coloco ao serviço, porque ser próximo de alguém, naquele contexto, rigorosamente, é colocar-me ao serviço das outras pessoas. E que vemos nós, que fez aquele samaritano. Ele desceu da montada, enquanto o sacerdote e o sacristão, o levita, passaram adiante, ele desceu do seu cavalo, foi ter com ele, tratou-lhe das feridas, pôs no cavalo, levou para a hospedagem, pagou a despesa e ainda se prontificou a pagar se houvesse
outra despesa. É este o exemplo que Jesus nos dá. Irmãos, a palavra que hoje devemos gravar no nosso coração é esta: a necessidade de nos tornarmos ricos aos olhos de Deus. E, para o sermos ricos aos olhos de Deus, usarmos a nossa própria vida, os bens que temos, ao serviço dos irmãos. É apenas isto. Nós, muitas vezes, procuramos desvalorizar as pessoas que necessitam de ajuda. Quando nós vemos estes migrantes que vão fugindo da guerra ou fugindo de condições de vida de grande miséria, nós muitas vezes procuramos desvalorizar as suas situações. Um homem, uma mulher, seja novo ou velho, uma criança, é alguém que precisa. Nem sequer se deve perguntar o nome, sim, para identificar a pessoa. Todos gostam de ser identificados pelo seu próprio nome, mas não se deve perguntar sequer qual é a tua religião, qual é a tua cultura. Precisa, é meu irmão, é filho de Deus. Estou aqui, ao teu serviço. Foi este o exemplo de Abraão, é este o exemplo de todos aqueles que, ao longo da sua vida, vão meditando no mistério de Deus e vão percebendo que a nossa própria felicidade nesta vida depende de tudo isto, de desenvolvermos a nossa capacidade de amar e nos colocarmos ao serviço dos irmãos. É este o grande ensinamento. Nós muitas vezes dizemos da devoção ao Espírito Santo. Prefiro falar da espiritualidade do Espírito Santo. Quando nós contemplamos esta realidade nas nossas ilhas, que é quase única, nós vamos levando para onde vamos, levamos também esta mesma espiritualidade ao Espírito Santo, nós encontramos palavras que indicam poder, imperadores, cetros, coroas. Os reis eram coroados, os reis e as rainhas eram coroados, indicam poder nas mãos, na cabeça dos pobres. Comida em abundância para todos, porque é o tempo novo que nós antecipamos, porque percebendo as palavras de Jesus, percebendo o Evangelho que Ele nos deixou e a possibilidade que nós temos de realizar as suas palavras, percebemos que este tempo novo é um tempo em que todos são irmãos. E é assim que nos consideramos aquela confraria, aqueles homens e mulheres que fazem parte da Irmandade dos Impérios. Irmãos, não procuremos o folclore dessa espiritualidade, desta devoção. Procuremos o cerne, aquilo que foi a inspiração, os valores que nós manifestamos através dos diferentes sinais que usamos nesta espiritualidade e nesta devoção. O facto do nosso isolamento em ilhas, longe da metrópole, de onde veio todas estas levadas de cultura e de religião, fez com que conservássemos, e importa que hoje leguemos não apenas às novas gerações, mas também a outros lugares esta mesma devoção e espiritualidade. Um mundo novo em que todos os homens, independentemente de raça, de culturas, são considerados irmãos e se sentam à mesma mesa a partilhar o alimento da sua subsistência e são capazes de celebrar a vida com alegria, porque foi este o projeto de Deus, foi isso que Jesus nos veio ensinar e é por isso que nós somos assistidos pelo Espírito Santo. Que este encontro dos impérios de todo o Conselho seja para nós também uma oportunidade para renovarmos o nosso apego a esta espiritualidade,
para que possamos ir construindo à nossa volta o reino de Deus. Professemos a nossa fé. Creia um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creia um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai de todos os séculos, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e criado, consubstancial, de todas as coisas perfeitas, capaz de nossa salvação dos seus seres, completo no Espírito Santo, sem ser e Espírito, também para nós suas coisas, para ser e sociedades e nossas culturas e sociedades e extensão do novo reino da sua dos nossos mortos, seu reino de Espírito Santo, seu e com o Pai e Filho, Ele que falou aos profetas, creio em oração católica apostólica, em confissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Irmãos e irmãs, nós que andamos muito ocupados com a vida e com os bens deste mundo, elevemos os olhos para o Pai do céu e supliquemos, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Por todos os bispos, presbíteros e diáconos e pelos que exercem alguns ministérios na Igreja, para que imitem a Cristo, seu servo, que se fez servo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens do trabalho e da ciência, para que descubram que sem Deus tudo é vaidade e nada valem os cuidados e as fadigas, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que possuem bens, para que não se prendam a eles o coração, mas se tornem ricos aos olhos de Deus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles a quem Cristo revestiu do homem novo, para que façam morrer em si tudo o que é velho e aspirem sempre às coisas do alto, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa comunidade e por esta Assembleia, para que sejamos abertos e acolhedores para com todos os homens, sem distinção de raça, nacionalidade ou religião, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus do Universo, concedei aos homens e às mulheres de toda a terra a graça de não se deixarem dominar pelo desejo imoderado das riquezas, a fim de caminharem para vós, único bem verdadeiro. Por Jesus Cristo nosso Senhor, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Perguntou a Daniel, dia 3. Posso? Será? É mesmo? Posso ir perguntar ao câmbio? Não podemos. Ficar lá na agenda é preferível. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e vinho que recebemos da vossa bondade, frutos da terra, da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos,
e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quisestes reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra, a vossa glória, aos azazados, bendito aos azazados. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, Maria Vivelinda Freitas Brasil, pais e sogros, e Beatriz Poças e marido,
e também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e daqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim que nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos, no próximo domingo teremos a procissão chamada dos Marítimos, é a honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e de São Pedro Gonçalves. Ela estará aqui na igreja, a missa será aqui na igreja e não no Largo Francisco Ornelas da Câmara, e nós teremos também, nesta mesma celebração, a comemoração dos 190 anos da batalha que aconteceu aqui na nossa Bahia, que depois acabou por dar, ou por ser atribuído pela Rainha em gratidão para com a população da nossa comunidade, atribuído o nome de Vitória, à praia. Por isso, nós iremos também celebrar este acontecimento em memória, como é óbvio. Nesta missa, portanto, de hoje a 8 dias ao meio-dia, será também cantada pelo Coro Pactis, com uma música que não estamos muito habituados a ouvir na igreja, porque, apesar de todas as letras das músicas que irão ser cantadas serem litúrgicas, muitas delas retiradas do próprio ritual, o ritmo será diferente, porque será de jazz. Quem tem curiosidade, é um convite maior, ou uma motivação maior para aqui estar presente. E para aqueles que podem até não apreciar o género de música, pois saibam que a música litúrgica comporta vários géneros, nem todos do nosso agrado, mas desde que a sua mensagem seja a principal e, sobretudo, litúrgica, tudo é acolhido pela Igreja porque é dom de Deus manifestado através da criatividade humana. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O primeiro império, o Império da Gualva. O Império do Outeiro. Sim. O Império do Cabo da Praia. O Império da Fonte do Bastardo. Império do Porto Martins. Império da Caridade da Praia. Império da Casa da Ribeira. Império dos Marítimos. Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Império do Rocio. Império da Rua Serpa Pinto. Império de Santa Luzia. Império de São Brás. Império da Vila das Lajes. Império de São João da Serra de Santiago. Império da Vila Nova. Silêncio. Todas as coroas aqui à frente.
Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Graças a Deus. Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Império do Rossio, Império da Rua Serpa Pinto,
Tens que incluir a Farmonca. Não, tens que incluir a Farmonca no meio, que eles já estão a andar assim para a frente. A Farmonca era atrás da casa da Repega. Está a sair? Se não saiu, está a sair. Ok. Pronto. Império de Santa Luzia, Império de São Brás, Império da Vila dos Bairros, Império da Serra de Santiago, Império da Vila Nova, Estão aqui. Graças.
Está escrito
a dar parabéns aos avós.